the night, like the 4th of July. 'Cause baby, Olá, queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas que bom que você está, porque nós vamos dar continuidade ao conteúdo dos polígonos. Vamos lá, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os ângulos internos e externos de qualquer polígono. Mas antes, nós vamos relembrar, né, que o polígono ele é composto por alguns elementos, que são eles: lados, vértices, ângulos e diagonais. Lá estão no desenho, ó, esses elementos. O que vai entrar hoje de novidade para vocês? Os ângulos, eles são divididos em ângulos internos e ângulos externos, né? Até agora a gente estava vendo mais o interno, esse amarelo aí. Mas esse polígono, ele possui também o ângulo externo, que é esse que está lá fora em vermelhinho, ok? Faltou aqui a nossa diagonal, cadê ela? Daqui a pouco ela vai aparecer. Só que antes, deixa eu colocar a diagonal para aparecer aqui. Aí, a diagonal. O que a gente precisa saber do ângulo interno e do ângulo externo? Veja, se eu juntar esses dois, eu vou ter uma meia-lua. E nós sabemos que a meia-lua é um ângulo suplementar. É um ângulo que forma exatamente 180 graus. Gravem isso. A soma do interno com o externo de qualquer polígono, um lado dele, o interno com o externo vai ser sempre 180 graus. Ok? Continuando. Agora nós vamos ver uma relação entre eles. Ó, qualquer polígono, gente, isso que eu acabei de falar, ele vai ter sempre os seus ângulos internos, certo? E também tem os seus ângulos externos. E observem só que todos formam exatamente a meia-lua. Em um mesmo vértice, o ângulo interno e externo do polígono são sempre adjacentes. O que é adjacente mesmo? Adjacente é que está ao lado, tá vendo? Ó, ângulo interno, ângulo externo. E eles serão suplementares, eles formam 180 graus. Aí eu vou mostrar para vocês, ó, que no vértice A a gente tem o interno 1 mais o externo 1, formando 180 graus. No B, interno 2, externo 2, também formando 180 graus. Então, qualquer polígono, seja ele regular ou não, ok? Agora, vamos demonstrar para vocês por que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180. Olha que legal. Nós temos aqui uma reta traçada, uma reta R, paralela ao lado BC, certo? O que acontece? Quando a gente traça essa reta, a gente forma novos ângulos aqui. Então, eu tenho esse ângulo B e o ângulo M. Eles são o quê? Alternos e internos. Logo, eles são iguais. Eu tenho também aqui o ângulo C e o ângulo N, que ele subiu, ó, pá, eles são iguais, são alternos e internos. Então, se eu somar M mais A mais N, olha a meia-lua, suplementar, logo 180 graus para qualquer triângulo, ok? Vamos lá, agora, sabendo já que o triângulo mede 180 graus, tem um ângulo interno de 180 graus, vamos analisar agora para um quadrilátero. Quadrilátero é um polígono de 4 lados. Se eu traço uma diagonal aí, ó, de qualquer lado, seja na horizontal ou na vertical, eu tenho aqui em cima um triângulo e aqui embaixo também outro triângulo, correto? 2 triângulos. Nós acabamos de ver que cada triângulo mede 180 graus. Ou seja, a gente pode concluir que se eu fizer aqui, ó, se eu tenho 2 triângulos, eu faço 180 mais 180, 360. Então, qualquer quadrilátero, ele vai medir 360 graus. Nós podemos lembrar do quadrado, do retângulo. O quadrado, ele tem os seus 4 ângulos retos, certo? 90, 90, 180, 90, 90, 180, 180, 180, 360. Vamos agora calcular de um pentágono. Pentágono é um polígono de 5 lados. Fazendo a mesma coisa que nós fizemos com o quadrilátero, tracei e dividi o polígono em triângulos. Formamos 3 triângulos. Sabemos que o triângulo mede 180 cada um. Então, 180 mais 180 mais 180. Ou, olha aqui embaixo, 3 vezes 180 é igual a 540. O pentágono, a soma desses 5 ângulos internos vai ser 180 graus.
Agora a gente vai generalizar, ó. Presta atenção, para chegar na fórmula para vocês entenderem. Nós vimos que o triângulo, ele mede 180 graus. Então, se a gente falar assim, ó, a soma dos internos, 3. Por que 3? O triângulo tem 3 lados. É igual a 180 vezes 1. Por que 180? Da onde esse 1 saiu? Foi o número de lados do polígono, que no caso foi 3, menos 2. 182, ele vai ser parte fixa, ele não vai mudar na fórmula. Olha agora do quadrilátero para vocês entenderem o que eu estou falando. Quadrilátero é um polígono de 4 lados. Então, 180 vezes... Ué, como é que eu sei que é 2? Eu vou fazer 4 menos 2, que é igual a 2. Vamos tentar aqui com o pentágono. A mesma coisa, ó. 180 vezes 3, porque pentágono, 5 menos 2, 3. Pro hexágono, mesma coisa, ó. 180 vezes 4, por quê? 6 menos 2, tá vendo? Sempre é menos 2, menos 2, menos 2, sempre vai ser 180, 180, 180. Ó, então, nós podemos concluir que, para a gente achar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, basta usar essa fórmula em amarelo aqui, ó. Soma dos internos é 180, que multiplica o número de lados, n, menos 2, independente. Eu quero achar do decágono. Eu vou lá onde está o n, substituo por 10, menos 2 vezes 180 e vou achar esse valor. Show? Estamos entendendo? Espero que sim. Agora, olha só. Um polígono regular. O que é um polígono regular? O polígono regular é um polígono que tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Por exemplo, quadrado. O quadrado é um polígono regular. Ele tem os 4 lados iguais e 4 ângulos internos iguais. Triângulo equilátero tem os 3 lados iguais, os 3 ângulos iguais. Eles são regulares. Triângulo retângulo é regular? Não, não é, porque ele não tem as mesmas medidas. Ele tem ângulo reto, tem um ângulo agudo, outro agudo. Não ficou igual, ele não é igual, tá? Para calcular a medida de cada ângulo interno é muito fácil. Nós vamos usar a fórmula que a gente acabou de aprender do SI, que era o 180 menos n vezes n menos 2. Mas, como eu estou falando de um polígono regular, se eu quero saber agora, aqui dentro, anteriormente, eu estava falando da soma do ângulo interno. Somar, no caso, esses 5 ângulos. Não é isso que eu quero agora. Agora eu quero, depois que eu somo, agora eu quero achar ele individual, de cada umzinho. Como? Eu vou usar a fórmula anterior que está aqui em cima, ó. 180 vezes n menos 2, substituindo por 5 o n, porque é um pentágono, nós vamos chegar 180 vezes 3 dá 540, dividido por 5, 108. Ou seja, cada ângulo interno do pentágono regular vale 108 graus. Ok? Vamos continuar. Agora a gente vai analisar aqui a figura mostrando os triângulos, o ângulo interno e externo do triângulo. Note que cada vértice, a soma da medida do interno com a medida do externo será sempre 180. A gente já viu anteriormente. O de dentro com o de fora, o de dentro com o de fora, o de dentro com o de fora. Meia lua, 180 graus. Então, nós podemos concluir que nesses 3 ladinhos, né, que a gente acabou de analisar, a soma do interno mais a soma do externo é igual a 180. Então, se eu pegar aqui, ó, a soma do interno, eu sei que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Eu não sei quanto que é a soma dos externos do triângulo, vou descobrir agora. É igual 180 vezes 3. Por que vezes 3? Porque eu tinha 1, 2, 3. Ah, se eu fizer do quadrilátero vai ser vezes 4? Vai, vocês vão ver que eu coloquei aí. Beleza, virou uma equação, ó. SE é igual 540 menos 180 é igual a 360. Então, se eu perguntar lá na prova, qual a soma dos ângulos externos do triângulo? 360 graus. Ah, precisou fazer essa fórmula toda? Não. Vocês vão gravar, que é sempre 360 graus. Ó, vamos ver o quadrilátero que eu falei anteriormente. Nós vamos usar o mesmo raciocínio do triângulo, analisando que a gente tem várias meia-luas, no caso temos 4. Nós vamos usar esse raciocínio, que o SI mais SE é igual a 180 vezes 4. Quem é o SI do quadrilátero?
A soma dos ângulos internos do quadrilátero será sempre 360. Mais SE é igual. 180 vezes 4 dá 720. Então, eu só preciso tirar 720 de 360. E eu vou descobrir que deu 360. Ah, interessante. Do triângulo do quadrilátero deu 360. Ah, não. Vamos ver outros pra gente ver que história é essa. Vou pegar um polígono qualquer, de N lados, independente, ó. Fiz um exemplo aqui. Essa reticência significa N lados, independente. Usando o mesmo raciocínio, nós vamos chegar na mesma informação. Qualquer que seja este polígono, a soma dos externos das medidas dos ângulos sempre será 360. Do interno é diferente, usa a fórmula, ok? Dos externos, não. É só colocar 360. Agora, olha só. Nós temos um polígono regular. Todos os lados, todas as medidas dos ângulos iguais. Para encontrar o ângulo interno, eu quero só um ângulo, aliás, interno não, eu quero o externo. Ó. O ângulo externo são congruentes, eles são iguais, porque, né, é regular. Então, para encontrar essa medida, a gente vai dividir a soma dos ângulos externos, que nós acabamos de ver que qualquer polígono sempre vai ser 360. Vou dividir por N. Quem que é N nesse caso? É o pentágono, é 5. Então, 360 dividido por 5 dá 72 graus. É o AE, esse E externo, tá? Uma curiosidade aí, ó. Combinando figuras geométricas, podemos criar mosaicos. Olha que legal. Essa imagem é de uma colmeia, né? Nós estamos vendo uma abelhinha. E ela vai ter aqui vários hexágonos grudadinho no outro. A regularidade das formas encontradas na natureza tem chamado a atenção do ser humano há muitos séculos. Ao observarmos e estudar essas formas, o homem tem aprendido muitas coisas. Com as abelhas, por exemplo, ele compreendeu que o formato dos favos de mel é muito bom para guardar objetos com grande economia de espaço. Olha como que elas são inteligentes. Construindo um mosaico, ó, utilizando o raciocínio das abelhas, né? Veja o que acontece aqui, olha. Esses espaços entre eles, sobrou alguma coisa ou faltou? Não, ficou perfeito. Lembra aquele bloquete de praça, né? Então, normalmente, utilizam esse bloquete para ganhar espaço, para, né, não ficar com nenhuma parte em aberto. Essa figura é formada por hexágonos regulares, que se encaixam sem sobrepor ou deixam vão entre si. Olha que legal aqui. E se eu tô vendo aqui que é um giro completo, né? Se eu somar o ângulo interno do A mais o do B mais o do C, eu vou ter quantos graus? 360 graus. Ele é perfeito. Vamos agora exercitar a nossa mente um pouquinho. Ó, quanto vale a soma dos internos de um dodecágono? Dodecágono é um polígono de 12 lados. A fórmula está aqui, né? SI é igual a N menos 2 vezes 180. Eu quero dodecágono, onde tem um N, eu vou substituir por 12. Vou fazer 12 menos 2, 10, que multiplica o 180, então eu tenho 1.800. O dodecágono possui a soma de 1.800. Agora, qual polígono que tem a soma dos ângulos internos igual a 3.240? Agora é o contrário, né? A soma é 3.240. Vamos colocar na fórmula. SI é igual a N menos 2 vezes 180. Quem é o SI? 3.240. Opa, por que esse 180 veio cá para baixo? Ele estava aqui multiplicando, eu passei para lá dividindo. É igual quando a gente tem um númerozinho aqui na frente, tipo 2x, vai lá para baixo 2. É a mesma coisa, eu estou fazendo o inverso. Por que eu fiz isso? Para eu poder cortar aqui, ó, fazer essa divisão. 3.240 por 180 dá 18. E me restou o quê? N menos 2. N menos 2. Se eu passar um menos 2 para cá, ele vai passar somando. 18 mais 2, 20. Então, qual é o polígono que tem 20 lados? O icosságono. Agora, nós temos aqui, ó, uma questãozinha do Enem, é só de análise, tá?
Na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígonos para revestimentos de piso ou paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se prestam a pavimentar superfície plana, sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, né? Como ilustra a figura. Olha só, na figura 1, a gente tem os ladrilhos retangulares, tá vendo? Cada caixinha que a gente tem aqui, ó, num pavimento plano, ele ficaria perfeito. Já na figura 2, a gente tem heptágonos regulares. O que é heptágono? É um polígono de 7 lados. Eles são regulares, eles têm todos os lados, todos os ângulos iguais. Mas o que acontece? Se eu encaixar 2, ficou legal. Na hora que eu coloco o terceiro, olha o que ele faz. Ele não encaixa perfeito, fica com superposições. Ok? Agora, olha aqui, outra coisa. Nós temos aí alguns polígonos, né? Triângulo, quadrado, pentágono. E eu coloquei aqui embaixo que ele tem ele tem os ângulos internos individuais de 60 graus. Como é que eu sei que é 60? Eu sei porque o triângulo, ele vale 180. Dividido por 3, 60. O quadrilátero vale 360, dividido por 4, 90, né? Já assim, sucessivamente, a gente vai fazendo. O pentágono a gente fez agora há pouco, né? Aqui mostra, olha só, alguns polígonos regulares com as suas respectivas medidas de ângulo interno, cada um deles. Se um arquiteto deseja utilizar a combinação de 2 tipos diferentes de ladrilho entre os polígonos da tabela, sendo um deles octogonal e o outro tipo deverá ser o quê? Se eu quiser usar o octógono, eu vou ter que colocar quem para encaixar aqui com ele? Eu fiz aqui embaixo 135, que é o octógono, né? Vezes 2, que deu 270. Estou imaginando ele encaixando do outro lado aqui dele, ó. Se eu encaixo ele aqui, né, ele vai dar um ângulozinho 270. Para não ficar com nenhuma fissura, nenhuma parte faltando, eu teria que fazer o quê? Imaginar, igual a gente fez ali atrás, mostrando o hexágono, que ele tem que dar 360, tem que formar 360. Então, se eu encaixei 2 octógonos e cheguei no 270, para chegar no 360, eu vou diminuir do que eu achei, ó, 360 menos 270. Vai me restar 90, ou seja, o ladrilho perfeito para esse encaixe é o quadrado, porque o quadrado tem um ângulo interno medindo 90 graus. Olha só que legal a imagem, ó. Os 2 octógonos, tá vendo? 135, 135, 270. Para formar 360, tá faltando quem? O quadrado, que é o ângulo de 90 graus. Aí ele ficaria perfeito, né? Esse é legal também, veja. Esse é para finalizar. Na figura, a soma dos 5 ângulos cujo vértice são os pontos A, B, C e D vale. Eu quero somar então esses 5 vértices. Como que eu vou fazer? Aqui eu já dei prontinho para vocês, né? Mas eu poderia não colocar. Primeiro passo era eu pensar aqui no pentágono. Qual é a soma dos internos do pentágono? Utilizando a fórmula n-2 vezes 180, nós vamos ver que a soma é 540. Tá, achei 540, somei tudo. Mas eu quero só o vermelhinho. Como é que eu achei 108? Eu vou pegar o 540 e vou dividir por 5. Por que por 5? Porque eu estou falando do pentágono. Se fosse o hexágono, eu ia dividir por 6. Nesse caso, 5. Show de bola. Então, esse ângulo mede 108 graus. Todos medem 108. Como que eu achei o 72? Eu vou lembrar, ó, meia-lua, 180 menos 108, 72. Show! Se esse 108 é igual a esse 108, esse 72 tem que ser igual a esse 72. Concordam? Tá. Então, para chegar no 36, eu somo 72 mais 72, 144. Agora, eu vou pegar o triângulo, ele tem ângulo interno de 180 graus, menos o 144, 36. Então, cada pontinha do triângulo, da estrela,
vale 36 graus. Show! Mas a pergunta foi, qual é a soma dos 5 ângulos? Oxe, se eu tenho 5 pontos, eu vou fazer 36 vezes 5, 180. Então, a estrela ela vai ter a soma das pontas dela de 180 graus. Bons estudos, fiquem com Deus e até breve. Bye, bye!